Papai, você lembra quando eu morri? Essa pergunta saiu da boca de Gus Taylor numa manhã qualquer de domingo, enquanto tomava seu café da manhã. Ele tinha apenas 3 anos. Seus pais quase engasgaram com o café. Que tipo de criança fala sobre a própria morte como se fosse algo natural? Mas Gus não parou por aí. Eu era o vovô antes, papai. Eu era seu papai. E então, com a simplicidade assustadora que só uma criança pequena pode ter, ele apontou para uma foto na parede. Aquele sou eu. A foto mostrava um homem que Gus nunca havia conhecido. Seu avô paterno, que morreu exatamente 12 meses antes do menino nascer. Naquele momento, um arrepio percorreu a espinha dos pais. Não era possível. Era apenas coincidência. Tinha que ser. Mas então Gus se levantou da mesa, caminhou até a sala e parou diante de uma antiga poltrona de couro marrom. Esta era minha cadeira favorita, disse ele, passando as mãozinhas pelo estofado gasto. Eu sempre sentava aqui para ler o jornal. Os pais de Gus se entreolharam. Aquela poltrona realmente havia sido o lugar preferido do avô. Todos os dias, depois do trabalho, ele se sentava ali com seu jornal e uma xícara de café. Como uma criança de 3 anos poderia saber disso? Ninguém nunca havia contado essa história para Gus. Gus, querido, disse sua mãe, tentando manter a calma. Você nunca conheceu o vovô. Ele foi embora antes de você nascer. O menino a olhou com aqueles olhos azuis penetrantes e respondeu: Eu sei, mamãe. Mas eu lembro de tudo. Lembro quando eu era ele. Nas semanas seguintes, as revelações de Gus se tornaram mais frequentes e precisas. Durante um passeio de carro, ele apontou para uma casa antiga e disse: Eu costumava cortar a grama daquela casa quando era jovem. Seus pais investigaram e descobriram que, décadas atrás, o avô realmente havia trabalhado cuidando do jardim daquela propriedade durante sua adolescência. Em outra ocasião, Gus estava brincando no quintal quando encontrou uma velha caixa de ferramentas esquecida no garagem. Estas são minhas ferramentas, exclamou ele, pegando um martelo específico. Eu sempre usava este para consertar a cerca dos fundos. Mais uma vez, seus pais confirmaram. Aquelas ferramentas pertenciam ao avô, e ele realmente havia consertado aquela cerca várias vezes. Mas foi durante uma visita ao cemitério que tudo se tornou ainda mais extraordinário. A família havia ido levar flores no túmulo do avô, algo que faziam todo mês. Gus nunca havia estado lá antes. Quando chegaram, o menino caminhou diretamente para a lápide correta, sem hesitação, entre centenas de outras. Esta é minha, disse ele, colocando as pequenas mãos sobre a pedra fria. Eu senti a falta de vocês daqui. Sua mãe começou a chorar. Como explicar o inexplicável? Como uma criança tão pequena poderia navegar por um cemitério imenso e encontrar exatamente o túmulo certo? Como ele saberia que ali estava o corpo de seu avô? Naquela noite, depois que Gus foi dormir, seus pais tiveram a conversa mais difícil de suas vidas. Não eram pessoas supersticiosas. Não acreditavam em fantasmas ou coisas sobrenaturais. Mas os fatos estavam bem ali, na frente deles. Seu filho de 3 anos sabia coisas que era impossível saber. Talvez devêssemos procurar ajuda, sugeriu o pai. Alguém que entenda dessas coisas. Eles não sabiam, mas essa decisão mudaria suas vidas para sempre. A busca por respostas levou os pais de Gus a descobrir algo que nunca imaginaram. Eles não estavam sozinhos. Existiam outros casos, como o de seu filho. Crianças pequenas ao redor do mundo que se lembravam de vidas passadas, com detalhes impossíveis de explicar. Foi assim que conheceram o trabalho do Dr. Jim Tucker, psiquiatra da Universidade da Virgínia. Tucker dedicou sua carreira a estudar exatamente esse fenômeno. Crianças que afirmam se lembrar de vidas anteriores. Quando os pais de Gus entraram em contato com ele, o médico ficou imediatamente interessado no caso.
Vocês não são os primeiros, explicou o Dr. Tucker durante sua primeira conversa telefônica. Há mais de 50 anos estudamos casos como o de Gus. E posso garantir, vocês não estão imaginando coisas. O alívio foi imenso. Finalmente, alguém que não os olhava como se fossem loucos. Alguém que levava a sério o que estava acontecendo com seu filho. Dr. Tucker explicou que começaria uma investigação detalhada. Visitaria a família, entrevistaria Gus, documentaria cada declaração e tentaria verificar todas as informações possíveis. Se isso for real, disse ele, precisamos documentar tudo com rigor científico. Enquanto isso, Gus continuava surpreendendo sua família todos os dias. Certa manhã, ele acordou e disse que havia sonhado com "Quando eu era grande". No sonho, ele estava dirigindo um carro azul pela cidade. Era meu primeiro carro, explicou ele para os pais atônitos. Eles ligaram para a irmã do avô, que morava em outro estado. O primeiro carro do papai era azul? Perguntaram. Sim, respondeu ela surpresa. Um Chevrolet azul claro de 1942. Por que perguntam? Cada nova revelação era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. Mas talvez a descoberta mais impressionante ainda estivesse por vir. Gus estava prestes a revelar algo que nem mesmo a família mais próxima do avô sabia. A investigação do Dr. Tucker começou oficialmente em uma tarde de quinta-feira. Ele chegou à casa da família Taylor com uma pasta cheia de formulários, uma câmera e décadas de experiência investigando o impossível. Gus, então com 4 anos, o recebeu com naturalidade, como se encontros assim fossem rotina. Oi, doutor, disse Gus, puxando Tucker pela mão. Quer ver minha cadeira? Durante as primeiras horas, Tucker apenas observou. Viu Gus interagir com objetos que pertenceram ao avô, viu como o menino se comportava na casa, como falava sobre memórias que não deveriam existir. Cada gesto era documentado, cada palavra gravada. Gus? Perguntou Tucker calmamente. Você consegue me contar como era sua vida quando você era o vovô? O menino se acomodou na poltrona de couro e começou a falar. Contou sobre o trabalho na oficina mecânica. Descreveu a casa onde morava quando era jovem. Falou sobre seus irmãos, suas brincadeiras de infância, seus medos e alegrias. Tudo com uma naturalidade desconcertante. Mas então Gus disse algo que fez Tucker parar de escrever. Eu tinha uma cicatriz bem aqui, disse ele, apontando para a própria perna direita. Foi quando eu caí da árvore do quintal. Os pais de Gus se entreolharam novamente. O avô realmente tinha uma cicatriz na perna direita, resultado de uma queda na infância. Mas isso jamais havia sido mencionado na presença de Gus. Era uma marca pequena, que só era visível quando o avô usava shorts ou bermudas. Tucker pediu para examinar a perna de Gus. Para sua surpresa, encontrou uma pequena marca de nascença exatamente no mesmo local onde o avô tinha sua cicatriz. Coincidência? Talvez. Mas no mundo da pesquisa sobre reencarnação, coincidências assim eram raras demais para serem ignoradas. Existe algo mais que você lembra sobre quando era o vovô? Perguntou Tucker. Gus ficou pensativo por um momento. Então, com a voz mais baixa, disse: Eu lembro quando eu fiquei doente. Foi muito triste. Eu não queria deixar a família. O avô havia morrido de câncer após uma longa batalha. Nos últimos meses de vida, sua maior preocupação era deixar a família. Ele havia falado sobre isso várias vezes, mas sempre longe das crianças. Dr. Tucker passou os meses seguintes verificando cada detalhe mencionado por Gus. Conversou com parentes distantes, visitou locais mencionados pelo menino, investigou registros históricos. Para sua surpresa, praticamente tudo se confirmou. O caso estava se tornando um dos mais bem documentados de sua carreira. Gus não apenas demonstrava conhecimento sobre a vida do avô,
mas também apresentava comportamentos e preferências idênticas às dele. Gostava dos mesmos tipos de comida, tinha os mesmos gestos, até mesmo a mesma forma de segurar o lápis. Este menino me faz questionar tudo o que pensava saber sobre a natureza da consciência, Tucker anotou em seus registros. As evidências são esmagadoras, mas havia algo ainda mais extraordinário acontecendo. Conforme Gus crescia e se desenvolvia, suas memórias da vida, como seu avô, começaram a se misturar naturalmente com sua nova identidade. Ele ainda se lembrava de ser o avô, mas agora também estava plenamente consciente de ser Gus. Às vezes eu sonho que sou o vovô, explicou ele para Dr. Tucker durante uma de suas últimas entrevistas. Mas, quando acordo, eu lembro que agora eu sou o Gus. É como se eu fosse as duas pessoas ao mesmo tempo. Essa integração natural das memórias intrigou Tucker. Na maioria dos casos que estudara, as crianças eventualmente esqueciam suas vidas passadas conforme cresciam. Mas Gus parecia estar conseguindo manter ambas as identidades de forma harmoniosa. Durante uma visita de acompanhamento, quando Gus tinha 6 anos, algo tocante aconteceu. Ele estava brincando no quintal quando encontrou uma velha foto do avô que havia caído atrás de um móvel. Pegou a foto, olhou por um longo momento e então a levou para sua mãe. "Mamãe", disse ele, "eu quero que você saiba que, mesmo quando eu era o vovô, eu sempre amei você. E agora que eu sou o Gus, eu amo você ainda mais." Naquele momento, qualquer dúvida remanescente desapareceu. Não importava se era reencarnação, coincidência ou algum fenômeno que a ciência ainda não compreendia completamente. O que importava era que algo profundo e belo estava acontecendo naquela família. Uma conexão que transcendia a própria morte. A história de Gus Taylor estava prestes a ganhar uma dimensão ainda maior. Dr. Tucker decidiu incluir o caso em seu próximo livro, Vida Antes da Vida, que seria publicado pela Universidade da Virgínia. Mas antes disso, ele queria fazer um teste final, um teste que poderia ser a prova definitiva de que algo extraordinário estava realmente acontecendo. Tucker havia descoberto que o avô de Gus possuía objetos pessoais guardados em uma caixa no sótão da casa da família. Objetos que ninguém havia mexido desde sua morte. Nem mesmo os pais de Gus sabiam exatamente o que havia naquela caixa. Era a oportunidade perfeita para um teste cego. "Gus", disse Tucker numa manhã ensolarada, "tem uma caixa lá em cima que era do vovô. Você gostaria de dar uma olhada?" Os olhos do menino brilharam. "Minhas coisas!" exclamou ele, correndo em direção à escada. No sótão empoeirado, Tucker abriu cuidadosamente a caixa enquanto gravava tudo. Dentro havia fotografias antigas, cartas, um relógio de bolso, algumas ferramentas pequenas e vários objetos pessoais. Gus se aproximou com reverência, como se estivesse reencontrando tesouros perdidos. A primeira coisa que ele pegou foi o relógio de bolso. "Este era meu relógio especial", disse ele, segurando o objeto com cuidado. "Meu pai me deu quando eu comecei a trabalhar." Tucker verificou posteriormente. O relógio realmente havia sido um presente do bisavô de Gus para seu avô em seu primeiro emprego. Em seguida, Gus pegou uma foto específica dentre dezenas. Era uma imagem em preto e branco de um grupo de homens em frente a uma oficina. "Esta é de quando eu trabalhava consertando carros", disse ele, apontando para uma figura na foto. "Aquele sou eu no meio." Tucker examinou a foto. Realmente havia uma semelhança física notável entre o homem na imagem e o próprio Gus. Mas o que mais impressionou o pesquisador foi a naturalidade com que o menino identificou a foto correta entre tantas outras. Então aconteceu algo que fez Tucker parar de respirar por um momento. Gus pegou uma carta antiga e, sem conseguir ler as palavras, disse: "Esta carta é da minha irmã. Ela estava preocupada comigo quando eu fiquei doente." Doutor, Tucker levou a carta para casa
e pediu para um especialista em caligrafia antiga traduzi-la. O resultado o deixou sem palavras. A carta era mesmo da irmã do avô de Gus, escrita durante os últimos meses de vida dele, expressando preocupação com sua saúde deteriorada. Como Gus poderia saber disso? Mas as surpresas não pararam por aí. Durante os meses seguintes, Gus continuou revelando detalhes cada vez mais específicos. Ele falou sobre uma viagem que o avô havia feito para a Califórnia na década de 40, mencionando até mesmo o nome do hotel onde ficou hospedado. Quando Tucker investigou, encontrou nos registros antigos exatamente o que Gus havia descrito. O caso estava se tornando tão bem documentado que chamou a atenção de uma equipe de filmagem. Em 2005, um documentário independente sobre reencarnação decidiu incluir a história de Gus como um dos casos principais. Era a primeira vez que a família concordava em aparecer publicamente. Durante as filmagens, aconteceu um momento que ficaria gravado para sempre. A equipe levou Gus até a cidade onde seu avô havia nascido e crescido, a mais de 200 quilômetros de distância. Era um lugar que o menino nunca havia visitado. Quando chegaram à rua principal da pequena cidade, Gus olhou ao redor por um momento e então começou a caminhar com determinação. A padaria ficava ali, disse ele, apontando para um prédio que agora abrigava uma loja de eletrônicos. E a farmácia era naquela esquina. A equipe de filmagem verificou com moradores antigos da cidade. Nos anos 20 e 30, quando o avô de Gus era criança, realmente havia uma padaria exatamente onde ele havia apontado. E a farmácia ficava mesmo naquela esquina. Como um menino de 6 anos poderia conhecer a geografia de uma cidade que nunca visitara, de uma época anterior ao seu nascimento? Eu costumava comprar doces naquela padaria, continuou Gus, com uma nostalgia impossível para alguém de sua idade. O senhor que trabalhava lá sempre me dava um extra quando minha mãe não estava olhando. Naquele momento, uma senhora idosa que passava pela rua parou ao ouvir a conversa. Desculpem, disse ela, mas eu cresci aqui. Meu avô era dono daquela padaria nos anos 30. Ele realmente tinha o costume de dar doces extras para as crianças da região. O silêncio que se seguiu foi profundo. A equipe de filmagem havia capturado algo extraordinário. Uma confirmação espontânea e independente das memórias de Gus. A senhora idosa não tinha como saber quem ele era ou por que estavam fazendo aquelas perguntas. Era simplesmente uma coincidência incrível, ou talvez algo muito maior. Quando o documentário foi lançado, a história de Gus repercutiu pelo mundo todo. Cartas chegavam de famílias que viviam situações similares, de pesquisadores interessados no caso, de pessoas que buscavam respostas para suas próprias experiências inexplicáveis. Mas para a família Taylor, a fama trouxe desafios inesperados. Alguns vizinhos começaram a olhá-los de forma estranha. Outros questionavam se estavam explorando a criança ou inventando histórias para ganhar dinheiro. Houve até mesmo quem sugerisse que Gus precisava de ajuda psicológica. Às vezes eu gostaria que nossa vida fosse normal, confessou a mãe de Gus em uma entrevista anos depois. Mas então, eu olho para meu filho e vejo como ele é feliz e equilibrado, e percebo que talvez o normal seja superestimado. Dr. Tucker continuou acompanhando Gus ao longo dos anos. Para sua surpresa, o menino não desenvolveu nenhum problema psicológico relacionado às suas memórias. Pelo contrário, ele parecia ter uma compreensão da vida e da morte muito mais madura que a maioria das crianças de sua idade. Eu não tenho medo de morrer, disse Gus durante uma de suas últimas entrevistas com Tucker, aos 8 anos de idade. Porque eu sei que a gente não some realmente. A gente só fica diferente. Essa sabedoria precoce impressionou todos que conheceram Gus. Ele havia se tornado uma ponte entre dois mundos, o científico e o espiritual. Suas memórias não eram apenas evidência de algo extraordinário, mas também uma lição sobre continuidade, amor e conexão familiar. Conforme crescia, Gus começou a integrar suas duas identidades
de forma cada vez mais natural. Ele era, simultaneamente, o neto que nunca conheceu seu avô e o avô que voltou para conhecer sua família. Era uma situação única, complexa e profundamente tocante. Anos depois, quando Gus se tornou adolescente, Dr. Tucker fez uma visita de acompanhamento final. Ele queria entender como as memórias de vida passada haviam afetado o desenvolvimento do jovem a longo prazo. O que encontrou o surpreendeu mais uma vez. Gus havia se tornado um jovem notavelmente maduro e equilibrado. Suas memórias do avô não haviam desaparecido completamente, como acontecia na maioria dos casos estudados por Tucker, mas também não o dominavam. Elas simplesmente faziam parte de quem ele era. Dr. Tucker, disse Gus, agora com 15 anos. Eu ainda me lembro de ter sido meu avô. Mas agora entendo que sou uma pessoa nova, com minha própria vida para viver. É como se eu tivesse ganhado uma experiência extra de vida. Essa perspectiva fascinava Tucker. Na literatura científica sobre reencarnação, casos como o de Gus eram raros. A maioria das crianças esquecia suas memórias de vidas passadas entre os 5 e 8 anos de idade. Gus representava algo diferente, uma integração consciente de duas existências. Às vezes eu uso as lembranças do vovô para entender melhor meu pai, explicou Gus. Eu sei como ele era quando criança, sei das dificuldades que enfrentou. Isso me ajuda a ter mais paciência com ele. Durante essa última entrevista, Tucker perguntou se Gus gostaria de deixar uma mensagem para outras famílias que pudessem estar vivendo situações similares. Eu diria para não terem medo, respondeu Gus sem hesitar. Se seu filho disser que se lembra de uma vida passada, escutem ele. Não ignorem e não se assustem. Talvez seja uma oportunidade de aprender algo incrível sobre a vida. Tucker incluiu essas palavras finais em seu livro Vida Antes da Vida, publicado em 2005. O caso de Gus Taylor se tornou um dos mais citados e estudados na literatura científica sobre reencarnação, um marco na pesquisa séria sobre a possibilidade de consciência após a morte. Mas, para a família Taylor, o caso nunca foi sobre ciência ou fama. Foi sobre amor, conexão e a descoberta de que os laços familiares podem ser mais fortes do que imaginamos. Hoje, décadas depois, Gus Taylor é um adulto bem-sucedido que raramente fala publicamente sobre suas experiências na infância. Ele construiu sua própria vida, formou sua família e encontrou seu caminho no mundo. Mas aqueles que o conhecem dizem que há algo especial nele, uma sabedoria que parece vir de uma fonte mais profunda. Dr. Tucker, agora aposentado, considera o caso de Gus como um dos mais importantes de sua carreira. Ele nos ensinou que a consciência humana pode ser muito mais complexa do que imaginamos, reflete Tucker, e que talvez a morte não seja o fim que pensamos que é. O caso ganhou ainda mais relevância com o avanço das pesquisas sobre consciência e neurociência. Enquanto a ciência tradicional ainda busca explicações para fenômenos como o de Gus, pesquisadores ao redor do mundo continuam documentando casos similares. Para os céticos, Gus Taylor representa uma coincidência extraordinária ou um caso de sugestão e imaginação infantil elevadas ao extremo. Para os que acreditam na reencarnação, ele é uma prova clara de que a alma sobrevive à morte física. Para os cientistas, ele é um mistério fascinante que desafia nossa compreensão atual sobre consciência e memória. Mas talvez a verdadeira lição da história de Gus Taylor não esteja nas discussões sobre reencarnação ou sobrevivência da alma. Talvez esteja na forma como uma família lidou com o inexplicável, mantendo o amor e a união acima de tudo. Na coragem de aceitar que nem tudo na vida tem explicação imediata. Na sabedoria de permitir que o mistério coexista com a realidade cotidiana. Não importa se você acredita em reencarnação ou não, disse a mãe de Gus em uma entrevista recente. O que importa é que vivemos algo extraordinário que nos ensinou sobre amor, família
e a possibilidade de que a vida seja muito mais rica e misteriosa do que podemos compreender. A história de Gus Taylor nos convida a refletir sobre algumas das questões mais profundas da existência humana. Quem somos realmente? A consciência sobrevive à morte? O amor transcende a barreira física da vida? Talvez essas perguntas não tenham respostas definitivas. Talvez o importante seja manter a mente aberta para os mistérios da vida, tratá-los com respeito e curiosidade, e permitir que nos ensinem sobre as possibilidades infinitas da experiência humana. No final das contas, casos como o de Gus Taylor nos lembram de que ainda há muito a descobrir sobre nós mesmos, sobre a natureza da consciência e sobre os vínculos profundos que nos conectam uns aos outros, talvez muito além do que a morte pode separar. As fontes científicas completas deste caso estão na descrição do vídeo, incluindo os trabalhos do Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia. E se você ficou fascinado com esta história, aqui no canal Círculo das Vidas temos dezenas de outros casos documentados que vão expandir ainda mais sua visão sobre os mistérios da consciência humana. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma dessas jornadas extraordinárias pela fronteira entre ciência e espiritualidade.